Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal HCT News, História, Cultura e Teologia. Notícia do passado que faz a diferença nos dias atuais. Hoje nós estamos dando continuidade, já estamos chegando no fim dessa série maravilhosa, a série que realmente assim mexeu com todos os meus gostos, né? Eu sou religioso, um cristão religioso, também sou apaixonado, como todo brasileiro, por futebol. Estamos conseguindo fazer essa analogia, explicando o funcionamento das posições dentro da igreja com aquilo que todo brasileiro entende muito bem, que é a analogia do futebol, tá certo? Hoje nós estaremos falando sobre os reservas. Encontrei dois assim bem destacados lá em Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Um por nome José, conhecido também pelo apelido de Barsabás ou pelo apelido de Justo, e Matias. Entre os dois, o que foi escolhido para ser o substituto de Judas, que tinha tirado a sua própria vida, né? Estamos aí em Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção ao suicídio, e Judas foi um desses que partiu para essa solução que não é jamais a solução para nossas vidas. E aí ficou vago o seu posto e precisou-se escolher um para assumir o seu lugar. O interessante foi a forma que os apóstolos ali, Pedro e os demais, colocaram como critérios para a substituição de Judas. É sobre isso que nós estaremos falando logo após rodar a vinheta. Bom, tenho que te pedir, já que você que está chegando aí, já vai deixando o seu like ou dislike se você não gostar. Aqui é um canal totalmente democrático, mas deixe seu comentário para a gente saber como é que estamos aí, né, na sua avaliação, se está bem, se está mal. Está mal, Arão? Está mal, Arão? Ou se está bem, né? E vida que segue. Bom, também se quiser compartilhar, se inscreva aí, cara, ajuda a gente. Tá difícil chegar a 200 e a gente quer chegar a 1000, imagina. Se 200 já está difícil, estamos aí com 165 inscritos no canal, mas a vida é difícil, dura para todo mundo e não será nada fácil para mim, eu sei, mas vida que segue. Além dos domingos da série gravada, nós temos também a quarta-feira falando sobre teologia, estamos falando sobre a história da igreja, vindo até os dias atuais. Nessa próxima quarta nós estaremos falando ainda sobre ali o período, tempos pós-reforma protestante. Vamos falar ali daquele período, né? Agora vamos falar de outros personagens, Calvino e tal, e vamos até os dias atuais. Às sextas-feiras nós estamos falando no meio da história, vindo desde a Constituição Federal até os dias atuais também, entendendo aí se a Constituição Federal tem sido benéfica ou maléfica para a sociedade brasileira, o povo que acaba não participando das decisões, né, do rumo do nosso país. Já chegamos no ano de 2007, é muita coisa para falar, mas vamos que vamos, tá ok? Então esse é o nosso recado aí, chega junto e vamos ao que interessa. Já falamos demais, sem enrolação, vamos tocar o barco, vamos falar dos reservas, dos times de futebol e quem seriam os reservas na igreja. Na igreja primitiva nós tínhamos esses dois que apareceram lá. E nos dias atuais, quem são eles? Bom, esses dois, Josias e Matias. Josias, errei. Esses dois, José e Matias, foram escolhidos para assumir a vaga de Judas, mas entre os dois apenas seria escolhido um.
E qual foi o critério que apareceu apenas os dois? Mas Eliel, em Lucas 10 diz que tinha mais 70 discípulos de Jesus. E como assim só os dois? Quando Jesus foi assunto ao céu, tinham quase 500 pessoas, né? Ali junto, naquele momento, tinham 120 pessoas. E por que só apareceram os dois? Foi por causa do critério que os apóstolos colocou. E o critério qual foi? Tinha que ser alguém que esteve desde o batismo de João, aonde batizou Jesus no Rio Jordão, até aquele momento ao qual Jesus foi assunto ao céu. Ou seja, não poderia ser alguém que chegou no meio do caminho e nem alguém que iniciou, mas abandonou, retrocedeu. Ele aconteceu, teve pessoas que fez isso? Teve, e muitos. Lembra dos dois do caminho de Emaús? Então, mas eles estavam abandonando ali? Estavam abandonando. Depois eles voltaram. Mas além deles, teve outros que não foi mencionado. Eles só são exemplos para que nós possamos entender. Jesus trouxe aqueles dois, né, depois do bate-papo ali, do partir do pão, mas nem todos voltaram, tá certo? Mas esses dois apareceram, que foram fiéis. Esteve desde o treinamento inicial, lá no batismo de João, até Jesus subir aos céus. Eles ficaram em todo o tempo, sem arredar o pé, sendo discipulado junto com os demais apóstolos, e por isso apenas os dois apareceram, tá certo? E aí, entre os dois foi lançado sorte e escolhido Matias. Mas Eliel, José tinha mais qualidades, mais características. Ele tinha apelido de filho de Sabás. Ele era um camarada chamado de justo, mas foi escolhido Matias, que não tinha nenhum adjetivo, nada. Foi escolhido Matias. E Matias, eu acredito que fez um trabalho muito melhor daquele desempenhado por Judas na igreja primitiva. Bom, além desses dois, obviamente que nós vamos observar vários outros que nós podemos colocar como reservas. Não imediato, né, ali dos apóstolos, mas que ao longo do tempo foram surgindo. Nós temos Paulo, né, que foi convocado lá do time do adversário, né, foi contratado do time adversário, enfraqueceu o time adversário e fortaleceu a igreja, né, que Paulo era perseguidor, passou a ser perseguido junto com a igreja primitiva. Nós também temos Barnabé, que fazia parte da igreja primitiva e fez o discipulado de Paulo. Isso é muito importante. Olha aí o MEIA, né, o discipulador, né, o departamento de discipulado da igreja. Então, Barnabé fez isso muito bem. Nós temos vários outros nomes ali que vão surgindo, né, nos escritos, nos tempos bíblicos, e até chegar aos dias de hoje. A Selecel continua. A seleção do céu continua convocando, treinando e enviando a sua seleção para competir com os adversários de nossas almas, que é os principados, potestades que operam nos lugares celestiais. Então está lá, Paulo falou em Efésios 6, nos alertando quem são os nossos adversários. Mas além desses adversários externos, tem um grande adversário interno também, que a gente precisa combater. E aí vem o discipulado, vem o treinamento de Jesus, tá certo? Isso nós vamos falar mais detalhadamente mais à frente, tá certo? Mas aqui o que importa para nós é falarmos desses reservas. E nós vamos observar também que o time do técnico Jesus, ele funciona com todas as suas posições muito bem treinadas. Assim como o time do técnico Jesus, os times também, hoje em dia, têm feito uma observação maior para os reservas. Porque Jesus não há acepção de pessoas dentro da igreja. Todos são iguais. Há aqueles que têm responsabilidades maiores do que os outros, mas todos ali estão em perfeitas condições de entrar em campo e jogar e marcarem golaços. Há conversões feitas até por crianças dentro da igreja. Então, um time de futebol hoje em dia,
não estão nem trabalhando mais com a nomenclatura de titulares e reservas, mas sim com elenco. Nós temos um elenco, e o elenco são de 20, 24, 18, 28 jogadores. E quanto melhor for esse elenco, mais qualificado for esse elenco, e puder rodar esses jogadores, e todos eles entrando e dando conta do recado, fazendo belas partidas, a qual até o próprio técnico fica com dificuldade de saber quem é que ele vai escolher, chamado uma dor de cabeça boa, né? Poxa, quem eu vou colocar? Porque um está na melhor fase do que o outro e qualquer um que ele colocar em campo vai dar uma ótima resposta. Qual é o treinador de qualquer lugar do mundo, seleção ou clubes, que não gostaria de ter uma dor de cabeça dessa? Mas vai ter que lutar com a guerra de vaidade, tem aqueles que querem ser titular em todos os jogos, mais egoístas, mais vaidosos, tem a questão de contrato, patrocínio, tem tudo isso, a gente sabe, lá no futebol. E na igreja também é muito difícil, uma igreja com muita qualidade, o pastor administrar tudo isso. Mas eu prefiro ter um elenco recheado de qualidade e trabalhar e administrar isso e vencendo os jogos, do que ter um time limitado só para não ter guerra de vaidade. É a minha opinião. Eu gosto de estar entre os melhores, gosto de estar entre os mais inteligentes, gosto de aprender e evoluir. Por isso eu sempre vou optar pelo lugar de qualidade. Lembra que nós falamos sobre a seleção de Holanda, a mecânica laranja, falamos do Barcelona, de Pepe Guardiola, seleção de 82 também brasileira? Então, se na igreja nós tivermos, assim como qualquer clube, o goleiro ou o pastor que passa segurança, firmeza, confiabilidade, e o seu reserva passa a mesma segurança que o titular, meu Deus, que maravilha, né? Você tem 2 ou 3 goleiros de alta qualidade, assim também como os zagueiros ou os pastores leigos. Você tem os laterais ou os serviços da igreja que faz um trabalho de segurança, mas os reservas são tão bons. Eliel, você está falando tanto de reserva, mas quem então são os reservas da igreja? Bom, eu acho que está muito claro, mas deixa eu explicar para você que ainda não entendeu. Os reservas são exatamente aqueles que não estão com status de liderança. Então, nós chamamos na igreja de voluntariado, equipe de voluntariado. Tem aqueles que têm os títulos, líder, né, o dirigente, o líder de missões, líder de departamento. Algumas igrejas trabalham hoje em dia com a questão assalariada, que eu sou extremamente a favor, já falei sobre isso, porque você dá uma segurança para aquela pessoa estar disponível para servir e não preocupado com dois pensamentos, né, com o patrão do mundo e o patrão Jesus, porque o patrão não é o pastor, o patrão é Jesus em qualquer lugar que nós estejamos, não é verdade? Mas se você tem dentro da igreja ali o serviço, fica muito melhor, né? Apesar também dos estresses que tem, mas deixa isso para lá. Mas você tem ali os titulares, né, que tem os nomes, mas você tem também os voluntariados. E o serviço de voluntariado da igreja é muito importante. Na verdade, são até às vezes mais importantes, como muitas reservas, que são extremamente importantes para o time, às vezes mais importantes do que os titulares. Porque quando eles entram, eles acabam mudando a partida. Tem alguns jogadores que ficam conhecidos apenas por entrar no segundo tempo, porque eles não têm uma boa leitura se ele começar jogando. Mas quando ele entra no segundo tempo, o time adversário já cansado, ele consegue ter uma ótima leitura e perceber os caminhos que ele vai percorrer para chegar mais rápido ao gol adversário e consegue mudar as partidas. E toda vez que ele inicia os jogos não é tão bom. Então acaba ficando com essa pecha de jogador de segundo tempo, mas na realidade é a sua realidade. É desse jeito que ele ajuda o time. Então, que mal há nisso? O problema é que no Brasil a cultura é uma cultura muito negativa. Você tem que ser o campeão, você tem que ser o titular, você tem que ser o destaque, você tem que bombar nos inscritos, você tem que ser o aclamado. Aqui no Brasil é tudo
dessa forma. Se você não é o primeiro, você não serve para nada, porque segundo é igual ao último. E não é verdade. Não é verdade. A verdade é que fazer parte de uma grande equipe, onde você possa ajudar, seja por 1 minuto, 5, meia hora ou o jogo inteiro, vale tanto quanto. Porque o mais importante é o time, o grupo, o elenco ser o campeão. Gravando. Lembra que eu falei no vídeo anterior que alguns times apostam em um goleador, né, para poder resolver os problemas da equipe, enquanto isso aposta também na sua defesa para poder vencer os jogos ali magrinho, 1-0, 2-1, né? Por quê? Porque ele vê que ele tendo uma estrela cadente é melhor do que ter um elenco eficiente. Bom, não é a minha visão, tá certo? Assim como eu não concordo com as igrejas que investem nas celebridades para atrair o público. Deixei isso muito claro no vídeo anterior falando sobre os atacantes. Então, quando isso é apostado dessa forma, na verdade é para esconder ou omitir as deficiências dos demais setores do time ou da igreja. Na igreja significa que ela está inchando e não crescendo na graça e no conhecimento. Não está apostando no discipulado. Está apenas agregando pessoas vindas, às vezes de outras igrejas, ou às vezes que vêm do mundo, não ser evangélico, mas ela acaba não sendo discipulada para se tornar igual a Cristo. Lembra qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo, fazei discípulo. Não foi fazer templo, não foi fazer show, não foi atrair multidões. Isso é consequência do brilho, da luz que iluminamos por onde passamos. Mas a ordem de Jesus foi fazer discípulo. E fazer discípulo leva tempo, fazer discípulo é complicado, é difícil. Precisamos dar os exemplos. Então muitos reservas, eu dou o exemplo aqui do Diego do Flamengo, por exemplo, que é capitão, mas é reserva, e eu estava até ouvindo um testemunho dele, falando lá na igreja, sobre a conquista da Libertadores, aquele momento marcante na vida dele de dar o passe, né, do gol decisivo para o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então ele fala ali de toda a sua trajetória, toda a dificuldade, e é um jogador exemplo a ser seguido, porque mesmo não jogando, ele treina, ele está no campo, ele apoia os demais jogadores, ele não reclama se joga 5 minutos ou se joga os 90, ele está ali para somar, para ajudar, para contribuir. Isso é discipular. Eu lembro, e eu sempre tenho falado com os amigos, que existe o Flamengo antes e depois, nesses últimos anos de Flamengo, da chegada do Diego, porque antes era páginas policiais, eram problemas, era briga no elenco, guerras de vaidade, mas depois da chegada dele, o clube tomou uma outra proporção dentro e fora de campo, porque os jogadores começaram a ser mais unidos, mais ligados, mais focados e conseguiu dar a volta por cima e sumiu das páginas policiais. É claro, o trabalho da diretoria e tal, mas é um exemplo que fica para a igreja. Quando muitos reservas, às vezes, dão lições de discipulado naqueles que apenas têm um cargo. Porque ele, como voluntariado, faz um trabalho realmente desprovido de vaidade, cheio de humildade e amor, e quantas vezes aquele que é o titular da pasta dá mau exemplo. Então, ser reserva, às vezes, é mais importante do que ser o titular. Tem uma outra questão muito interessante de ser reserva, e a dificuldade de ser reserva é porque o técnico, que no caso da igreja é Jesus, não é o pastor é o goleiro, ele é mais um jogador, mas é Jesus, o técnico da igreja, às vezes precisa do reserva para apenas entrar e manter o jogo, manter o placar, apenas recompor o elenco. Sai um cansado e entra outro com mais vigor, e ali dá continuidade ao jogo, ao placar vencedor. Mas às vezes
O reserva tem que entrar para mudar a partida. Os titulares não estão conseguindo resolver e o reserva entra com a missão exclusiva de virar o placar a nosso favor. E é nessa hora que ele entra e ele tem que ir para cima, ele tem que se esforçar e com isso vai errar mais, mas faz parte do jogo. Em resumo, os reservas dos times, assim como também da igreja, são os maiores investimentos que qualquer um tem que investir se quiser ser campeão. Os titulares são importantes, mas, como eu já disse, em muitos casos, os reservas são até mais. Porque você precisa de ter qualidade e pessoas inteligentes para entender a dinâmica do jogo, para entrar e mudar e decidir as partidas. Às vezes, você vai precisar de reservas que jogam em várias posições. Porque o treinador vai olhar quando ele precisar e às vezes não tem um reserva da posição. E ele vai usar aquele que tem as melhores características para jogar improvisado. Muitos casos dessas improvisações acabaram se descobrindo grandes jogadores. Volantes que viraram laterais, laterais que viraram volante, que viraram meias, zagueiros que viraram atacante, atacantes que viraram zagueiros e por aí vai. O que importa é todos estarem à disposição do técnico para contribuir da melhor forma e assim o elenco possa marcar a história como um time vencedor. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre a Seleclésia, falando da Selecel, que foi aquela seleção que Jesus montou dos apóstolos e, como já falamos aqui, foi tendo substituições ao longo dos tempos, mas agora estaremos falando da Seleclésia, já que falamos de todas as posições da igreja, inclusive dos reservas, nós estaremos falando agora propriamente da Seleclésia, ou seja, a seleção da igreja, como que ela deve se comportar nos dias atuais. E aí nós estaremos encerrando essa série, mas no dia 4 de outubro, já está confirmado, nós teremos uma entrevista às 2 horas da tarde do domingo, do dia 4 de outubro, com um ex-jogador, um ex-zagueiro, um amigo, hoje ele é presbítero, tem tudo a ver com o zagueiro que nós colocamos aqui, os pastores Lei. Ele é um auxiliar lá na igreja em Queimados, o presbítero Alex, que ele vai estar contando o seu testemunho de como foi de jogador e hoje também como é servir a Cristo, como é ser um atleta de classe. Corta isso aí, Luan. Vamos lá, vamos tentar de novo. E ele vai dar o seu testemunho de como foi ser um atleta e como hoje é ser um atleta de Cristo. Vai ser muito bom, eu tenho certeza. Então, nesses próximos domingos estaremos juntos ainda falando sobre esse assunto e depois nós teremos uma nova série que vai também dar o que falar. Fique ligado, um forte abraço está aos ossos e até os próximos compromissos. E aí, meu querido, tudo bom com você? Ouça esse recado rapidinho aqui do parceiro do Centro Mais Humano, parceiro aqui do nosso canal, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido lá na sala 328 do Prize Blues Center. Fica na Avenida das Américas, 18.500, Recreio de Bandeirante, em frente ao Shopping Recreio. Lá você pode marcar sua consulta com um psicanalista, com psicólogos, nutricionista ou fonoaudiologia, para cuidar de você e da sua família. O lema do Centro Mais Humano é: cuidar faz bem. Entre em contato com o WhatsApp que aparece aí na sua tela, 021 987 37 5506, ou através do e-mail cfd mais por extenso h@gmail.com. Nesse período de pandemia, além do atendimento presencial, que você tem toda a segurança de higiene, né, e uma ótima recepção, você também pode agendar a sua consulta através do atendimento virtual.
A gente sabe que está muito difícil a questão das pessoas marcarem presencialmente, mas também pode marcar através do atendimento virtual. Todos os nossos profissionais são muito bem qualificados para lhe atender, seja virtual ou presencial. Entre em contato e tire as suas dúvidas.